Vamos falar nesta aula sobre os adjetivos. Esta matéria é de 6º ano. Adjetivos, grau dos adjetivos, adjetivo e juízo de valor. Os adjetivos podem transmitir um juízo de valor. Um juízo de valor é um julgamento a respeito de alguém, de algum fato, de alguma circunstância, de alguma coisa. É um pensamento particular de cada um. Isso é um juízo de valor, julgamento. Vejamos essa notícia da Folha de São Paulo, uma notícia fresquinha de hoje, dia 29 de junho de 2021, dia de São Pedro. Feliz dia de São Pedro. Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou ter recebido nesta terça-feira, 29, um pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. O imunizante desenvolvido contra a Covid é fabricado pela empresa indiana Bharat Biotech. Bem, é uma notícia, como eu disse, fresquinha. Nós estamos aprendendo, estudando sobre o gênero textual notícia, e agora nós vamos trabalhar os adjetivos que estão nessa notícia. Destaque da notícia, os dois adjetivos. Adjetivos são palavras que qualificam um substantivo, que lhe conferem que lhe conferem um qualificativo que pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, bonito, feio. Então vamos lá. Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. Descobriram aí um adjetivo? Brasília, Distrito Federal. A Anvisa informou ter recebido nesta terça-feira um pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. O imunizante desenvolvido contra a Covid é fabricado pela empresa indiana Bharat Biotech. Dois adjetivos. Quais são eles? 2 segundos para você pensar. Podia ter pego uma ampulheta, né, para contar os minutos ou segundos para responder. Vou pegar a minha ampulheta. Aqui a ampulheta, contagem do tempo, acabou o tempo. Emergencial e indiana. Se você acertou, parabéns. Nós temos aqui o substantivo uso, um pedido de uso. Que tipo de uso? Emergencial, um uso de emergência, relacionado à emergência. E o outro adjetivo é indiana, empresa indiana. Empresa é o substantivo, indiana é o qualificativo, adjetivo que está qualificando a empresa. Não é brasileira, não é americana, não é norte-americana, é indiana. Qual deles é um adjetivo pátrio? Qual desses dois adjetivos que você assinalou aí, emergencial e indiana, é um adjetivo pátrio? Adjetivo pátrio é aquele que indica origem, que pode ser uma cidade, de um estado, de uma cidade, de um país. Qual é? Exatamente. Indiana, porque indiana é aquela empresa da Índia. Qual é a nacionalidade? Indiana. Daí é um adjetivo chamado pátrio, ou em outras línguas, gentilício, ok? Lázaro carregava armas, comida, remédio, dinheiro vivo, diz polícia. É uma outra notícia também fresquinha, porque foi capturado o dito assassino, serial killer, sei lá, Lázaro. Não me lembro qual é o sobrenome dele, mas enfim, foi capturado. Lázaro carregava armas, comida, remédio e dinheiro vivo, diz polícia. Vamos ver quais são as perguntas aqui. Destaque o adjetivo da notícia. Essa notícia tem apenas, ou melhor, esse título, essa manchete tem apenas um adjetivo. Qual é? Vivo. Dinheiro vivo. Então, esse vivo está qualificando o dinheiro. Agora, vamos pensar um pouquinho. O que o uso desse adjetivo referido a dinheiro pode indicar? Porque, vejam bem, vivo é uma coisa... Primeiro que vivo também pode ser um substantivo, né?
E vivo não é normalmente alguma coisa que se possa relacionar, ou um adjetivo, um qualificativo que se possa colocar ou associar a dinheiro, né? Porque o dinheiro não sai andando, não existe dinheiro morto e dinheiro vivo, por exemplo, né? O dinheiro não sai caminhando por aí, né? Não é um Walking Dead. Então, o que que esse vivo pode nos trazer? Que ideia que ele nos traz? Indica o quê? Que é dinheiro cash, em cash, como se diz em inglês, ou seja, não é em cheque, não é um dinheiro, por exemplo, em barras de ouro, é dinheiro, dinheiro, notas de dinheiro, notas, moedas, em papel, né, em metal, ou seja, esse dinheiro vivo poderia ser simplesmente, a notícia poderia estar simplesmente assim, Lázaro carregava armas, comida, remédio e dinheiro, diz polícia. Mas quem escreveu a notícia resolveu colocar a palavra vivo, o adjetivo vivo. E isso pode ser considerado, dependendo do ponto de vista, um juízo de valor. Porque, de alguma maneira, o jornalista, quem escreveu a notícia, está dando uma opinião ali. É como se por trás desse vivo, dinheiro vivo, estivesse a ideia de que imagina que um criminoso que está fugitivo, é, que estava no meio do matagal, ali se escondendo em espécie, em cavernas, no meio do mato. Como é que ele carregava dinheiro vivo? Para quê? Dinheiro, né? Para quê? Como? Como é que ele conseguiu? Então, por trás desse dinheiro vivo, existe todo esse contexto. Portanto, nós podemos dizer que quando se coloca esse adjetivo vivo relacionado a dinheiro, está se fazendo um juízo de valor, está se condicionando, um julgamento, né? Está se condicionando o leitor a pensar uma série de coisas que são, por exemplo, como, que absurdo, um fugitivo no meio do mato, escondido em cavernas, praticamente com um batalhão atrás dele, como ele poderia ter, onde ele poderia ter conseguido dinheiro vivo, tá? Então é isso. Poderia se escrever, por exemplo, dinheiro em espécie, que é um termo que nós utilizamos na língua portuguesa para significar dinheiro em notas, não dinheiro, por exemplo, em cartão, porque cartão de crédito, cartão do banco também é dinheiro, né? Você tem o dinheiro ali. Não, mas dinheiro vivo são as notas, tá? Então, é isso que é um juízo de valor, um julgamento. Por trás dos adjetivos que nós utilizamos, sempre pode haver um juízo de valor, uma ideia, um julgamento. Outra notícia do dia de hoje, 29 de junho de 2021, como eu costumo dizer, notícia fresquinha, dia de São Pedro. Estados Unidos enfrentam onda de calor histórica e pior seca em 20 anos, aponta monitor federal. Escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados. Forte estiagem vem sendo chamada de mega seca pela imprensa americana. Mega seca, super seca, seca, né? Seca muito forte. Forte estiagem. Estiagem é um sinônimo de seca, tá? É a estação da estiagem, é a estação da seca. Estio é seca. Então vamos lá. Estados Unidos enfrentam onda de calor histórica e pior seca em 20 anos, aponta o monitor federal. Escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados. Forte estiagem vem sendo chamada de mega seca pela imprensa americana. Destaque os adjetivos da notícia. Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu fazer aqui a ampulheta. Ampulheta. Descendo a ampulheta. Vão pensando. Quais são os adjetivos? Quais são os adjetivos? Bom, você também pode parar o vídeo e responder, né, sem ter que esperar a ampulheta. Vamos ver. Histórica, onda de calor histórica, onda histórica de calor, onda de calor. Pior, pior seca. Federal, o monitor federal, é quem monitora lá o clima, as estações do ano, enfim. Forte, 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 forte estiagem. Americana, imprensa americana, não é imprensa brasileira, por exemplo. Qual deles é um adjetivo pátrio? Qual desses adjetivos que nós destacamos aí é pátrio? Pátria amada Brasil. Qual é o pátrio que indica origem, procedência de país, de localidade,
de estado, americana no caso, norte-americana, né? Qual desses adjetivos, qual deles é um superlativo? Lembra um superlativo? Quando você tem assim, de todos, de um grupo inteiro, aí você destaca um. Qual é? Histórica, pior, federal, forte, americana. O superlativo, de alguma maneira, ele está comparando, né, um com um grupo. Um grupo tira um. Pior, porque o que se diz aqui é pior seca em 20 anos. Então, de todas as secas que houve nesses últimos 20 anos, esta é a pior. É um superlativo, tá? Superlativo aí é interessante falar porque é de superioridade, né? Porque é a mais, só que é a mais ruim. Bem, qual pode, de alguma forma, ser considerado um juízo de valor? Qual desses adjetivos que eu destaquei aqui, ou que nós destacamos, pode ser considerado um juízo de valor, como no exemplo anterior que eu dei? Histórica, pior, federal, forte, americana? Essa daqui é uma questão mais difícil. Então vamos voltar à notícia. Estados Unidos enfrentam onda de calor histórica e pior seca em 20 anos, aponta monitor federal. Então, pior seca em 20 anos. Monitor federal. Monitor federal não é um juízo de valor porque é do governo federal, não é municipal nem estadual. Americana não é porque é imprensa americana, não é um juízo de valor meu, porque é uma coisa que você pode detectar. Governo federal, monitor federal, imprensa americana, imprensa brasileira. Forte, forte estiagem. Também eu posso detectar porque os números, né, me dizem quantos graus está fazendo. Eu vejo que as plantações estão torradas, entre aspas, queimadas, né, pelo excesso de calor. Então isso também é detectável. Acho que o único adjetivo aqui que seria mesmo um juízo de valor é o histórica. Por quê? Onda de calor histórica. Eu poderia simplesmente tirar esse adjetivo. Onda de calor pior seca. Enfrentam uma forte onda de calor pior seca. Porque histórica, o jornalista está colocando uma opinião, está dizendo que essa onda de calor vai ficar para a história. E ela ainda não está na história, né? Porque ela está acontecendo agora. Aquilo que está na história, que vai para a história, que marca, né? Vai para a história e que está na história, mas ela ainda está acontecendo agora. Então, não posso dizer que ela já é histórica, porque de repente vem uma próxima, né? E também é histórica de acordo com a mentalidade dele, com a visão dele, tá? Então, histórica seria o único adjetivo que nós poderíamos arriscar dizer que é um toque pessoal do jornalista, de quem escreveu a notícia, que é um juízo de valor, que ele está avaliando que é histórica, porque ele não está medindo assim, olha, 50 graus de calor, nessa onda de calor chega a 50 graus. Se ele dissesse onda de calor que chega a 50 graus, aí nós poderíamos dizer que é isento de juízo de valor. Mas quando se fala histórica, é a mesma coisa que perseguição a esse criminoso Lázaro, histórica perseguição. É um meu juízo de valor, porque perseguição, ponto final, histórica sou eu que estou colocando, ok? Histórica. Vamos para a próxima notícia. Estados Unidos enfrentam, aliás, é a mesma notícia. Estados Unidos enfrentam, aí eu pintei em amarelo os adjetivos que nós já tínhamos descoberto no slide anterior e vamos para a pergunta. Destaque da notícia, os adjetivos uniformes. Uniforme, como o nome mesmo diz, é o que não varia, é igual. Igual para o masculino e para o feminino, tá? Uniforme, não varia em gênero. Não é masculino, não é feminino, é ambos. Quais são? Histórica, pior, federal, forte, americana? Pior, federal e forte. Por quê? Porque eu tanto posso dizer a pior notícia, o pior problema, masculino e feminino. Um estado federal, a loteria federal não varia.
forte, um homem forte, uma mulher forte, isto é, esses três adjetivos não variam. Tanto feminino quanto masculino são, tanto pro feminino quanto pro masculino, eles são a mesma coisa. Pior, pior, federal, ou pior a pior, ou federal a federal, ou forte a forte. Então não varia, são uniformes. Destaque os adjetivos biformes, justifique a resposta. Ora, se os uniformes são esses que eu coloquei, os biformes são os que sobraram, né? Ou seja, histórica e americana. E qual é a justificativa? A resposta se justifica quando eu coloco no masculino. Histórica americana, histórico americano. Então, se eu disser imprensa americana, um jornal americano, uma onda histórica de calor, um fato histórico. Então, no momento em que eu estou variando para o masculino e feminino, eu estou mostrando que esse adjetivo é biforme, tem duas formas, ok? Era isso que eu tinha para explicar hoje, uma aulinha rápida, indolor, com muita cor, mas indolor. Façam os exercícios dos seus livros, revejam a aula, pausem o vídeo, respondam antes de verem as respostas e bons estudos, boas notas, boas férias, bom trabalho.